A palavra de Deus nos lembra, em 2 Coríntios 10, 3, 4, que embora vivamos no corpo, nossa guerra não é travada com armas humanas. As armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso significa que a luta não está para começar, ela já está acontecendo. Você não escolheu essa batalha, ela veio junto com sua decisão de seguir a Cristo. No instante em que você entregou a vida a Jesus, um alvo foi colocado sobre você no mundo espiritual. Quer você perceba ou não, quer se sinta preparado ou não, você já está no campo de guerra. Ignorar essa realidade não faz o combate desaparecer. Pelo contrário, só nos deixa mais expostos. Assim como um soldado não pode fingir que não há guerra ao seu redor, um filho de Deus não pode viver como se a batalha espiritual fosse opcional. Precisamos abrir os olhos e entender que nosso inimigo real não é o vizinho, o colega de trabalho, o adversário político ou aquele que se opõe à nossa fé. Há forças invisíveis operando por trás das circunstâncias, influenciando pessoas, ambientes e até sistemas inteiros. Quando olhamos apenas para o rosto humano do problema, erramos o alvo. Atacamos pessoas, mas deixamos de confrontar o poder que as manipula. E é aí que precisamos mudar nossa postura, parar de lutar contra carne e sangue e começar a resistir, em oração e fé, às forças espirituais que querem nos derrubar. Infelizmente, muitos filhos de Deus ainda gastam quase toda a sua energia brigando com pessoas. Seja na política, na cultura ou até dentro da família, acabamos colocando rótulos. Esse é o inimigo. Mas, quando fazemos isso, perdemos de vista a realidade espiritual e ficamos cegos para o que está acontecendo de fato. Basta lembrar dos períodos de eleição, você já viu isso acontecer. Amizades desfeitas, famílias separadas, membros de igrejas que deixam de se falar só porque pensam diferente. O clima fica pesado, as palavras se tornam venenosas e até crentes começam a tratar com desprezo quem não compartilha da mesma visão. Mas deixa eu te perguntar, naquela atmosfera carregada, quantos de nós realmente paramos para orar por quem estava do outro lado? Quantos perceberam que havia forças espirituais moldando ideologias e influenciando corações? A palavra nos lembra, em Lucas 6, 27 e 28, amem os que vos odeiam, façam o bem aos que vos maltratam, abençoem os que vos amaldiçoam e orem pelos que vos perseguem. Isso não é um conselho opcional, é um mandamento divino. Jesus não disse: ore por eles se você achar que merecem. Ele nos chamou a viver o amor sobrenatural que ele demonstrou na cruz, um amor que desafia a lógica humana. E não se engane, um dos maiores truques do inimigo é fazer o mundo acreditar que ele não existe. Porque, se ele nos mantém ocupados lutando contra pessoas, nunca vamos mirar nossas armas espirituais no verdadeiro adversário. Enquanto perdemos tempo em discussões, ele continua manipulando. Enquanto guardamos rancor, ele planta divisão. Enquanto brigamos entre nós, ele avança em silêncio. Enquanto guardamos mágoas, o inimigo semeia discórdia entre nós. Enquanto investimos nossas energias em confrontos humanos, ele avança sorrateiramente com seus planos ocultos. Até nós, cristãos, podemos cair nessa armadilha. Ficamos tão focados em vencer debates que acabamos perdendo oportunidades preciosas de salvar vidas. O resultado? Enfraquecemos nosso testemunho, deixamos de compartilhar a verdade do Evangelho e desviamos o foco da missão que Jesus nos confiou. Paulo nos revela a verdadeira ordem do inimigo espiritual. Principados, seres demoníacos poderosos que atuam influenciando governos, sistemas e nações. Potestades, autoridades espirituais subordinadas aos principados, que executam planos malignos. Dominadores das trevas desta era. Forças que espalham engano, corrupção e afastamento de Deus na sociedade. Hostes espirituais malignas nas regiões celestiais.
legiões de espíritos que operam para cumprir os desígnios de Satanás. Não estamos lidando com um caos desordenado, mas com um reino sombrio, organizado e determinado a frustrar os planos de Deus e a impedir o avanço do seu povo. Paulo não fala de uma luta distante, travada com armas à distância. Ele fala de um combate corporal, próximo, intenso como uma luta corpo a corpo. A guerra espiritual é assim, diária, pessoal, aparecendo na forma de tentações, desânimos, mentiras e distrações. Muitas vezes, ela chega quando menos esperamos. Não há território neutro nessa batalha. Ou resistimos firmes, ou somos dominados pelo inimigo. E o primeiro passo para vencer é reconhecer que a luta é real. Por isso, Paulo nos exorta em Efésios 6:10 a: fortaleçam-se no Senhor e no poder do seu grande amor. Nossa força não nasce da nossa força de vontade, inteligência ou táticas humanas. O combate espiritual exige poder divino e esse poder só vem de Deus. Paulo nos apresenta a armadura de Deus, que não é um acessório opcional, mas algo indispensável para nossa proteção. Deixar faltar uma única peça é como um soldado entrar na batalha sem capacete ou escudo, vulnerável ao ataque. O cinto da verdade é a base que mantém tudo firme. Sem ela, nos tornamos alvos fáceis da mentira e do engano. A verdade divina não é apenas conhecimento, é o alicerce que sustenta tudo em nossa vida. A couraça da justiça guarda o nosso coração. Representa a justiça de Cristo que nos cobre e a integridade que devemos viver diariamente. Sem santidade, abrimos portas para o inimigo agir. Os calçados do Evangelho da Paz nos dão equilíbrio e prontidão para avançar, mesmo em terreno difícil. O Evangelho não traz só paz para nós, mas nos transforma em agentes dessa paz no mundo. O escudo da fé apaga as flechas ardentes da dúvida, do medo e das tentações. Não é um otimismo sem fundamento, mas uma confiança firme nas promessas de Deus. O capacete da salvação protege nossa mente com a certeza da salvação, nos livrando do desespero e da confusão. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é a única arma ofensiva que temos. Jesus usou as Escrituras para resistir ao inimigo no deserto. Sem a palavra, somos como soldados desarmados. Por fim, Paulo nos lembra: orem continuamente, com toda oração e súplica no Espírito. A oração não é o último recurso. Ela é o campo de batalha onde a guerra acontece. Sem a oração, a armadura é apenas teoria. A oração mantém nossa conexão com o Comandante Supremo, alinha nossos desejos à vontade divina, aguça nosso discernimento e traz o poder do céu para enfrentar as dificuldades da terra. As táticas do inimigo não mudam, só mudam de embalagem. Engano fazer parecer que o pecado não faz mal ou até é algo bom. Divisão fazer os irmãos se confrontarem entre si. Desânimo nos fazer sentir inúteis ou abandonados. Distração tirar nosso foco do que é eterno para o que é passageiro. Ao reconhecermos essas estratégias, podemos resistir com firmeza. Quando alguém tentar atacar sua fé, lembre-se que a verdadeira luta não é contra essa pessoa, mas contra as mentiras que a influenciam. Quando a política causar divisões, ore por seus adversários em vez de os atacar. Quando surgirem conflitos em casa, peça a Deus que revele as causas espirituais e não apenas os sintomas visíveis. A guerra é real, mas a vitória já foi garantida. Na cruz, Jesus proclamou: está consumado. Essas palavras não foram de derrota, mas de vitória plena. Naquele momento, todo o pecado foi pago. Todas as acusações contra nós foram silenciadas. E o poder que Satanás tinha sobre nossas almas foi destruído para sempre. A ressurreição de Jesus não foi apenas a vitória sobre a morte, mas o golpe final que decretou a derrota de Satanás. A morte, que era a arma mais poderosa do inimigo,
perdeu sua força. O túmulo não conseguiu segurar o Salvador, e porque ele vive, todos que estão nele também viverão para sempre. Em Colossenses 2:15, está escrito de forma clara: despojou os principados e potestades, os expôs publicamente e os venceu na cruz. Isso significa que Jesus não só venceu as forças das trevas, mas arrancou delas todo o poder e autoridade. O diabo ainda ruge, mas seus dentes foram quebrados. Seu domínio é limitado, seu tempo é curto, e seu fim é certo. Por isso, nossa luta não é para conquistar a vitória, nós lutamos a partir dela. Entramos na batalha não com dúvida sobre o resultado, mas com a certeza de que Cristo já triunfou. Nosso papel é exercer essa vitória, manter-se firme, resistir ao inimigo e permanecer fiel até o fim. Essa verdade transforma nossa maneira de enfrentar os desafios. Quando a tentação chegar, lembre-se que o tentador já foi derrotado. Quando o medo quiser dominar, recorde que nosso futuro está seguro em Jesus. Quando a batalha espiritual parecer pesada demais, saiba que aquele que vive em você é mais poderoso que qualquer coisa neste mundo. A vitória não é algo que esperamos alcançar um dia. Ela já é nossa posição em Cristo. Portanto, lutemos com coragem, perseveremos com paciência e vivamos com alegria, confiando que o desfecho já está garantido pelo sangue do Cordeiro. Hoje, te lanço um desafio. Pare de lutar contra pessoas e comece a guerrear em oração. A oração não é a última alternativa, é o verdadeiro campo de batalha. Quando você entrega suas angústias, conflitos e medos a Deus, está direcionando suas armas ao inimigo real, e não contra pessoas que precisam do amor e da graça de Deus. A intercessão é o meio pelo qual derrubamos fortalezas e convidamos o poder de Deus para agir em situações que parecem impossíveis. Pare de olhar para o adversário como alguém humano e comece a enxergar o combate espiritual. As pessoas não são seu inimigo final. Satanás e suas forças das trevas são. Quem hoje pode estar contra você pode, amanhã, ser uma prova do poder transformador da graça de Deus. Se mantivermos nosso foco na realidade espiritual, responderemos com sabedoria ao invés de amargura, com amor ao invés de julgamento. Vista-se todos os dias com a armadura completa. Não vá para a batalha despreparado. Isso não é um acessório opcional, é essencial para a sua sobrevivência. Toda manhã, antes de sair, revista-se com a verdade, justiça, paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Sem isso, você estará vulnerável. Com isso, será inabalável. Permaneça firme na palavra, na oração e na comunhão com outros irmãos na fé. Cristãos isolados são cristãos vulneráveis. Deus criou o corpo de Cristo para funcionar em unidade, orando uns pelos outros, encorajando-se mutuamente e permanecendo juntos contra os ataques do inimigo. Ser cristão não é viver confortável, mas conquistar. E essa conquista não é por terras, riquezas ou poder político, mas por corações e almas para Cristo. O campo de batalha é o coração humano. Cada oração, cada ato de obediência e cada palavra de verdade que você profere avança o reino de Deus. Essa é uma luta que vale a pena viver, porque sua recompensa é eterna. As forças das trevas podem ser poderosas, mas nosso Deus é infinitamente mais forte. A batalha é intensa, mas a vitória é certa. Todos os dias que você permanece firme em Jesus, você prova que Satanás já foi derrotado. Então, prepare-se, soldado de Cristo. A guerra é real, mas a vitória já é nossa. Se gostou desta mensagem, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Não esqueça de ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Até lá, que Deus te fortaleça e abençoe.